Caro internauta, seja bem-vindo à Angope e à rubrica Viver com Saúde. Chegou a época de chuva e com ela segue-se diversas doenças, sobretudo as do fórum respiratório. Eu tenho no estúdio o Dr. Jeremias Agostinho, que nos vai falar sobre as que mais predominam, a sua prevalência, cuidados e prevenção acima de tudo. Doutor, seja bem-vindo à Angope. Muito obrigado, para mim é um grande prazer estar aqui e agradeço pelo convite, para falarmos sobre essas doenças. O doutor é especialista em saúde pública. Eu sou mestre em saúde pública e tenho uma especialidade em pediatria. Na verdade, no meu cotidiano eu lido com crianças e a nível da universidade, da Faculdade de Medicina, eu dou aulas de saúde pública. Doutor, o que é isso de doenças de épocas ou sazonais? E quais são as principais infecções nesta época quente? Exatamente. Nós chamamos de doenças sazonais aquelas doenças que surgem em estações específicas que se vai vivendo. Por exemplo, o mês de agosto, pronto, ele apanha as duas épocas, porque é a fase de transição. Estamos a sair do cacimbo e vamos para o verão. No cacimbo, nós temos doenças sazonais específicas desse período, que habitualmente são as doenças respiratórias, porque a temperatura baixa, a umidade relativa do ar também baixa, então o sistema respiratório é o que mais sofre. Agora vamos entrar num outro período, que já é o verão, é um período mais quente e com o aumento da temperatura vem as chuvas. E isso faz com que nós sejamos propensos a outro tipo de doença. Na verdade, a nível do nosso país, no que o sistema de saúde tem a ver, este é o período que habitualmente é mais crítico para nós. O período de cacimbo é muito tranquilo, muito relaxado. Algumas doenças respiratórias, mas nada demais. E as chuvas fazem parte do nosso calcanhar de Aquiles, porque neste período nós temos muitas doenças ligadas principalmente ao deficiente saneamento básico que nós temos e também ligada ao aumento da temperatura que se verifica. Então, em linhas gerais, se nós falarmos sobre o aumento da temperatura só em si, das doenças mais frequentes nesse período, por exemplo, nós temos a insolação, que é o aumento da temperatura do ambiente, força o nosso organismo a suportar altas temperaturas e o organismo pode não conseguir resistir porque está habituado a determinada temperatura e leva às vezes as pessoas a desmaio, a perda de consciência, em situações mais extremas leva à morte. Depois nós temos a desidratação. A desidratação surge pelo facto deste mesmo aumento da temperatura exigir que nós tenhamos de consumir mais água. Quando nós não consumimos água em quantidade suficiente e o corpo vai perdendo muitos líquidos, então ficamos numa condição que nós chamamos de desidratação, ou seja, pouca água no organismo. O organismo funciona mal, porque ali desde a primária, o ensino secundário, que sempre ouvimos dizer que o nosso corpo é constituído em cerca de 70% por água. Então, quando nós consumimos pouca água, ele desidrata, as reações químicas não acontecem como deveria ser. Ali temos problema sério. Pronto, já aproveitar as pessoas para dizer às pessoas que nessa fase temos de consumir no mínimo por dia, para os adultos, no caso, cerca de 1,5 litro a 2 de água. As crianças podem ficar até 1 litro de água para conseguir repor. Estamos mesmo a falar de água propositadamente, porque por causa do calor, as pessoas pensam que o mais interessante é ingerir alguma bebida alcoólica fresquinha, que faz bem, hidrata. Não, olha, está muito quente, preciso de uma bebida alcoólica. Não, não é bebida alcoólica, é mesmo água, porque a bebida alcoólica acelera a desidratação. E prontos, depois acabamos por cair nas doenças muito frequentes. Não, eu às vezes digo, não por causa da chuva, porque a chuva é uma bênção. Sem chuvas nós estaríamos travados. Mas por causa da nossa falta de preparação para receber essa bênção, que é a questão do saneamento básico. Nós
Nesse período, habitualmente, temos o chamado sistema de microdrenagem de águas, quer dizer, aquela água que sai da casa de banho, que sai da cozinha, das nossas residências, que às vezes não drena de forma adequada, fica parada. A macrodrenagem, a água da chuva, a água dos rios, a água dos lagos, que se não se faz um processo que chamamos de desassoreamento, por exemplo, as grandes valas de drenagem. Nós aqui em Luanda temos alguns exemplos. A vala de drenagem da Cidadela, a que está próxima ao aeroporto doméstico, a da Praia da Mabunda. Todas essas valas, antes de chegar ao período de chuvas, tem que se recolher aquele lixo todo. Para a água da chuva encontrar caminho para passar, porque se ela não passa, para. Quando para, aí é que está o problema, ela faz com que o nosso vilão cresça, que é o mosquito. E com o mosquito vem o inimigo público número 1 da saúde do nosso país, que é a malária. Porque o mosquito vai se desenvolver, ele leva pouco tempo, em 3, 4 dias já tem uma larva, já pode ter um mosquito adulto. Vai se desenvolver, começa aquele processo de picar as pessoas, recordando para as pessoas saberem que um mosquito fêmea, que é o que morde, porque ela alimenta-se de sangue, precisa de sangue para amadurecer os seus ovos, mesmo quando ela morre ou quando ela deposita os seus ovos em algum lugar, se foi uma fêmea infectada pelo plasmódio, que é o micróbio que causa a malária, esses ovos ficam já infectados. E o mosquito que dali sai é um mosquito já infectado. Vai picando as pessoas e vai transmitindo essa doença que todos os anos infecta 10 milhões de angolanos. Doutor, quer dizer que essa mudança climática impacta de alguma forma na prevalência dessas doenças? Com certeza. Para o verão, vamos ter muitos casos de malária. Nesse período, o número de casos aumentam. Atingimos 10 milhões de casos em todo o país. E todos os anos, a malária acaba por levar a vida de 9 a 13 mil pessoas. É muita gente. E esse mosquito que transmite o vetor da malária, ele é muito perigoso. Por isso é que é preciso sempre que se criem essas condições antes. Mas não é só esse mosquito. O mosquito aquele, as pessoas se calhar já deram conta em casa. Temos aquele pretinho que causa a malária, mas temos um outro pretinho com pintas brancas. Nós chamamos eles de Aedes aegypti. Esse transmite a dengue. E com o fenômeno migratório, o Brasil, por exemplo, tem surto de dengue. Portugal também tem alguns. Como nós vamos muito para esses países, se alguém com dengue, se alguém traz a dengue no seu organismo, o vírus, aí já é um vírus, o vírus da dengue, encontra esse mosquito. O mosquito pica nessa pessoa, vai picando outras. O que vai acontecer? Nós podemos ter surtos de dengue, porque aquele mosquito transmite a dengue, transmite a febre amarela, transmite a chikungunya, que habitualmente as pessoas chamam de catolotolo. Então, é outra situação perigosa. E nesse período também de verão, para além dessas doenças causadas por mosquito, temos outras sazonais que pioram nesse período. Consegue apontar algumas? Sim, olha, por exemplo, o consumo por parte das famílias aumenta muito nesse período. Então, produz-se habitualmente mais lixo do que o comum. Esse aumento na produção de lixo faz com que aumente a população de moscas, de ratos e de baratas. Os ratos, a urina do rato está infectada habitualmente com um micro-organismo que no rato não faz mal, mas que nos seres humanos faz mal, que é a leptospira. Ela causa uma doença que é chamada de leptospirose, cuja característica principal dessa doença é o indivíduo ter os olhos amarelos e a pele amarela, o que nós chamamos de icterícia, muito frequente. Então, como aumenta a população de ratos, esses ratos habitualmente eles podem passar, por exemplo, as pessoas em casa. Você deixa um prato com comida descoberto. O rato passa por cima. E à medida que ele come, ele urina.
Você não vai dar conta, mas ele vai deixar a urina aí. Pois é. Às vezes, acontece mais, o pão deixamos no local ou no saco que o rato tem acesso. Nós vamos para lá e encontramos um pedacinho do pão ruído por um rato. O que as pessoas habitualmente fazem? Tiram aquela parte ruída e jogam fora. Erro. Quando isso acontece é para jogar fora tudo. Porque à medida que ele come, ele urina no pão. Ele urina na fuba, urina em tudo que é alimento para ele. Você vai tirar só alguns pedacinhos de fezes de rato, mas ele já urinou aí, aquelas fezes já depositaram essa bactéria, é muito perigosa, mata muita gente também. E as baratas e as causam-nos então os quadros a gente chama de DDA, doenças diarreicas agudas, porque essas moscas, essas baratas vão para o lixo fora de casa, passam pelo lixo nas suas patas, só para as pessoas em casa terem uma noção. Uma mosca, em uma das suas patas, uma só, ela pode transportar mais ou menos 1 grama de matéria estragada, às vezes fezes ou outras coisas, e esse 1 grama já possui cerca de 10 milhões de bactérias. Sabe? Então, elas vão para a rua, passam por cima dos alimentos em casa e tudo mais, e depositam essas bactérias. E depois, ainda em relação a esta questão do saneamento básico, nós temos o problema, às vezes, também é muito frequente nesse período, das nossas fossas em casa, em muitas zonas de Luanda, um pouco pelo país. Nós temos isso. Fossas que enchem e transbordam. Quando elas transbordam, chove. Imagina que numa zona está a chover. A chuva é comum nesse período. E determinadas zonas alagam, vão ficar alagadas. Mas o que acontece? Aquela água toda escura, fétida, que muitas vezes vimos nas zonas alagadas, é uma mistura de água que carregou consigo por onde passou fezes humanas, poucas pessoas defecam às vezes ao ar livre, carregou consigo urina humana, fezes de rato, urina de rato, baratas mortas, e para juntar a isso tudo vai aquelas fossas que estão todas elas a transbordar. As pessoas não têm o hábito de chamar um carro sanitário para fazer a descarga ali, e junta-se ali. Tudo aquilo sai e vai para os nossos rios. Eu vou dar aqui alguns exemplos práticos. Na zona da urbanização Nova Vida, ali um rio, chamado Rio Cambamba. Na zona próxima ao rio, algumas famílias praticam a agricultura familiar de hortaliças. E o Nova Vida é uma vergonha. Por quê? Porque as fossas lá quase que transbordam e tudo aquilo vai ao rio. E quando chega ao rio, as máquinas de sucção, as eletrobombas ou motobombas que as pessoas usam para a agricultura, transportam aquela água para regar o alface, a cenoura, o repolho, o tomate, que muitas vezes vai parar a nossa mesa e são hortaliças que consumimos sem passar pelo fogo. Resultado, febre de folha. Outras das doenças muito frequentes nesse período. Doutora, então quer dizer que a educação é um dos fatores, não é? A nossa população tem que ser educada a manter alguns cuidados, não é? A melhorar o próprio saneamento. Olha, vejamos. Outra doença muito frequente nesse período é a doença da pele e a conjuntivite. Às vezes vamos à praia e dia seguinte estamos com o olho vermelho. O que acontece, que é muito comum? É que as pessoas também, temos que reconhecer que muitas vezes os contentores para depositar o lixo está muito distante. As pessoas vão pela via mais fácil, pegam no lixo e jogam numa vala de drenagem. Mas depois vem a água da chuva, arrasta aquele lixo consigo para onde? Para o mar. Destrói a vida marinha, os plásticos destroem o peixe que depois aparece morto na superfície. E outra consequência são as dermatoses ou as doenças da pele e a conjuntivite. Vamos mergulhar na ilha de Luanda, no ponto final. Mas
Dias antes houve chuva e o lixo todo cobriu a praia da Mabunda, porque lá é uma zona onde desagua uma das grandes valas de drenagem que nós temos. Mas essa infecção toda que foi para a água da praia da Mabunda vai se espalhar por toda a costa. Como resultado, as pessoas vão à praia, têm doenças de pele, saem lá com doenças de pele, porque aqueles micróbios todos estão ali na água e infectam a pele. Têm problema de conjuntivite, que também é muito frequente nesse período. Então, as pessoas, disse sempre, e conforme disse muito bem, a educação é a base. Sempre que nós deixamos uma criança fora do sistema de ensino, temos que saber que aquela criança vai ser o adulto que vai jogar o lixo na vala de drenagem. Então, se forem 10, vão ser 10 adultos. Se forem 20, serão 20 adultos que vão jogar o lixo na vala de drenagem, que vão comercializar os seus produtos. Outra dor de cabeça que nós temos, por cima do lixo, está ali o lixo. E isto acontece, por exemplo, agora melhorou muito, na zona da rotunda do Calemba 2. Está ali o lixo, enorme quantidade de água parada, as pessoas a venderem os seus produtos ali e outros a comprarem, porque poucas pessoas não têm informação de que aquela situação lhes pode causar problemas de saúde. As gastroenterites, graças a Deus, nós não temos, mas é uma doença também muito desse período, é a cólera, que nós não temos, que pode adquirir por essa falta de cuidados. Doutor, um dos grandes problemas é a comercialização de produtos nas pontes. E são pontes, não é, que é circulado por pessoas e o ambiente em si não é favorável. Isso também, de alguma forma, influencia para o surgimento de várias patologias. Não, com certeza. Eu não me lembro agora quem é o autor, mas é um autor que referia sempre. Se você acha que a educação é caro, experimenta o preço da ignorância. E este é o preço da ignorância. É porque não passa pela cabeça do indivíduo comercializar os seus produtos numa pedonal. Mas o indivíduo, quando não tem mesmo instrução alguma, quando ele tem mesmo zero instrução, e aquela instrução que nós adquirimos na família, mas depois aquela outra que nós adquirimos na rua, vimos uma pessoa e achamos normal e vamos reproduzir. Então, e temos a melhor, que é aquela que nós aprendemos na escola, que nos faz pensar que isso não é a melhor forma, que nos dá conhecimento para superarmos e não ter necessidade de chegar a esses extremos. E como há sempre uma parte da população que não tem acesso a isto, o que acontece? Comete esses erros. E vão sendo erros em cadeia. Eu vendo no local inadequado, alguém vai comprar um produto inadequado. Vou dizer uma coisa, vejamos só. E se calhar as pessoas em casa não sabiam, mas não sabiam, vão saber. A tuberculose é uma doença causada por um micro-organismo, por uma bactéria. Habitualmente a forma de transmissão é pela tosse. Mas no escarro do indivíduo com tuberculose, nós temos milhões e milhões de bactérias. Quando o indivíduo escarra e acaba por cuspir, por exemplo, na estrada, faça chuva, faça sol, faça água, a bactéria da tuberculose é muito resistente. Ela pode ficar lá por 10 ou 20 anos. Está a ver? 10 ou 20 anos. E o que acontece? Nós temos uma pessoa a vender, vamos supor, é maçã. Fruta é maçã. A vender maçã ali próximo. Passa uma viatura por ali, porque quando o indivíduo cuspir, depois aquilo vai secar, mas continua ali. Passa uma viatura e com os seus pneus ele levanta o pó misto com escarro repleto de bactérias secas. Vai levantar o pó. O que aquele pó vai fazer? Vai levantar aquelas bactérias e depois vai pousar ou distribuir para quem estiver a vender aí ao lado. Inocentemente alguém vem, vai comprar a fruta, não vai lavar e vai comer. Se for um bolinho, um pão, uma magoga, também vai comprar e vai consumir. Passados uma semana, 2, 3 meses, tem tuberculose intestinal.
E vai se perguntar, mas onde é que eu adquiri? Nunca tive tuberculose, na minha família ninguém tem, só eu, só você. É dali onde veio aquilo. Por isso é que nos países mais organizados, que já não têm essas doenças, o que é que eles fazem? Eles dão um certo, quer dizer, não é luxo, é uma necessidade, lavam as estradas. Lavam as estradas para evitar essa via de contaminação de muitas doenças. Então nós temos, numa zona com muito fluxo de carros, paragem de muitas pessoas. Estão ali a comercializar a céu aberto alimentos de consumo na hora. Está ali a senhora com uma bacia e uma bagoga, está ali a servir, as pessoas estão a comprar, ao lado está um riacho com água suja, estão ali pessoas, ou cospe ali, outro fala aqui, outro fala acolá. Quer dizer, parece que ao comprar, o indivíduo está a comprar para o seu bem do organismo, mas, por outro lado, está a prejudicar. Mas as pessoas não sabem isso. Se calhar agora que sabem, e é uma coisa que eu sempre digo, eu sou cristão, então sempre digo, Deus protege os inocentes. Quem está a receber essa informação hoje deixa de ser inocente. Exatamente. Atenção, papai, a proteção sobe. Já vai ter que começar a ter um pouco mais de cuidado, porque às vezes dizemos mesmo, não, Deus mesmo é angolano, ele pode ter saído de algumas partes de África, mas aqui ele ficou porque ele nos protege para que nós não tenhamos muitas doenças que, se tivéssemos, seria um problema sério. Mas a tuberculose é a segunda doença que mais mata, né? Então, esse comércio todo, como ele é feito, é um erro gravíssimo, né? Doutor, para reforçar, então, quais as medidas preventivas que para evitar essas doenças na época quente? Isso, muito importante. Primeira medida, consumir muitos líquidos. Água. É mesmo água. Temos aqui água, né? Água mesmo. As pessoas dizem, mas água... Vamos quebrar esse tabu. Água mineral causa pedras nos rins. Esquece. Não causa pedra nenhuma. Ele tem adição de alguns minerais, magnésio, cálcio e outros, recomendados pela Organização Mundial da Saúde, porque a alimentação da população africana não tem a qualidade ideal e todos os minerais ideais. Então ele aumenta. Não causa pedras nos rins. Pode beber à vontade. O que causa pedras é não consumir água. Em casa, consumir água fervida. Pegar uma água, deixar ferver por 10, 15 minutos. É o ideal. Depois, deixar pausar. E se quiser consumir fresca, pronto. Não tem possibilidade de ferver. É muito mais dispendioso. O que é que vai usar? Lexívia. Porque não basta beber. Tem que ser uma água em condições para beber. Desinfecta com lexívia. Muito simples. 1 litro. Esse, por acaso, aqui são 330, né? Mililitros apenas, não é um. Mas pegou um bidão de 1 litro, coloca 4 gotas de lexívia. A lexívia mesmo que nós usamos para lavar a roupa. Não vou falar aqui as marcas por causa da publicidade, né? Mas a lexívia, das várias marcas que nós temos, 4 gotinhas, deixa pousado durante 30 minutos, 1 hora, para permitir que faça efeito. Pousou, pode consumir. Primeira medida. Segunda medida, proteger-se do sol, por causa do fenômeno da insolação. Porque aqueles dias em que o sol é mesmo muito intenso, se o indivíduo não se protege, pode ter um desmaio. Como se proteger? Pôr um chapéu, um guarda-sol, para andar com ele na rua enquanto tiver muito sol. Um chapéu de abas largas para facilitar. Óculos. Pode. Aqui, mais uma vez, vamos quebrar a inocência de algumas pessoas. Óculos escuros tem que ser óculos com proteção contra raios ultravioletas. Só para dizer, esses óculos que nós vimos venderem na rua, não têm filtro ultravioleta, são mais prejudiciais do que andar sem óculos. São mais prejudiciais. Vou me proteger do sol. É melhor ficar sem nada do que parar na esquina e comprar aqueles óculos. Não tem mesmo, porque a fita ultravioleta é cara. Você encontra um óculos 2.000 kwanzas. Só a fita em si pode ser 15, 20 mil kwanzas, então não vale a pena. São prejudiciais.
Só para as pessoas perceberem, sem termos que justificar para as pessoas não pensarem que estamos a proibir sem mais nem menos. É que quando nós colocamos óculos escuros, para conseguirmos ver bem, o que é que o organismo faz? Abre mais o olho. Fica muito mais aberto. Quando nós tiramos, ele fecha, por causa da luz, para não fazer mal. Colocamos o olho, ele abre. Como aquele óculo não tem radiação ultravioleta, quando colocamos o óculo, o olho abre mais. E o que é que os raios fazem? Entram mais. Talvez 2, 3, 4, 5 anos a usar os óculos, quando dá conta, diminuiu o grau de visão, tem que usar óculos normais. É melhor ficar sem os óculos, porque o olho fica semi-fechado e os raios não entram tanto. Essa é outra situação. Vai à praia, muito cuidado. De preferência que seja num período não muito próximo ao período de chuvas. Choveu a sexta, vou à praia ao sábado. Provavelmente vai sair com uma doença da pele. Então não é aconselhável. Continuando, cuidado com os alimentos nesse período. Vai comprar repolho, vai comprar tomate, vai comprar cenoura. Alimentos que não vão passar por cozedura antes de preparar. Depois de preparar, não vão passar pelo fogo. O fogo, a cozedura dos alimentos destrói as bactérias. Você não vai cozinhar o alface. Então o que é que faz? Pega no alface uma banheira com água, põe lexívia na água e deixa as hortaliças lá. Durante 1 hora, 2 horinhas, para a lexívia fazer o seu efeito. Lavar, de preferência, em água corrente. Pega o tomate, vai lavar em água corrente, água limpa. Não tenho certeza que a água é limpa, então deixa em água de lexívia. Vai comprar frutas ou alguma coisa na rua, não vale a pena consumir na hora na rua, se você não tem certeza de que elas foram lavadas da melhor forma possível. É melhor não, vai causar doença. Vai comprar alimentos na rua, vai comprar uma magoga, vai comprar maçãs, verifique como é que está a ser preparado e como é que está a ser acondicionado. Como este período é muito quente, os alimentos estragam mais rápido. Então preparou às 6, 7 horas, ainda estão expostos até às 12 horas depois daquele sol intenso. Chouriço, frango, outros alimentos que você vai consumir e que não estão devidamente conservados, provavelmente já estragaram. A maionese, o ketchup, só para as pessoas saberem, habitualmente tem que ficar na geleira. Está ali a senhora a vender, a maionese está exposta. E você compra, põe mais maionese aí que eu preciso, provavelmente já não está boa. Cuidado, porque senão surge que as gastroenterites, diarreia, vômitos e outras. Depois dos alimentos, cuidados com os alimentos. Ainda sobre os alimentos, cuidado também ao prepará-los. Né? Nunca juntar, são regras de cozinha. Algumas pessoas dominam, se calhar nem todos. Não juntar hortaliças com carnes. Por quê? Por quê? Por causa da infecção cruzada. Vai comprar frango. Por mais que ele veio conservado, veio congelado, a superfície está infectada de bactérias, porque aquilo é carne, estraga rápido. Se você vai colocar próximo das hortaliças que vai ter que consumir sem passar pelo fogo, a infecção cruzada. O frango vai ser grelhado, vai ser frito, tranquilo, mas a cenoura, o repolho, o pepino, quando preparar a salada, não vai. Então já ficou contaminado. Muito cuidado também com o ovo. Ao preparar, ao guardar o ovo na geleira, tem que se ter cuidado. Lava-se ou não se lava o ovo? Não se lava, atenção. A casca do ovo é muito porosa e a sujidade externa pode penetrar no ovo. Aí no ovo tem que ter muito cuidado. Doutor, falando em ovo, há quem defende que ele deve ser conservado na geleira e outros não. Doutor, qual é verdadeiramente a forma de se conservar? É na geleira. Por quê? Por causa da temperatura. O ovo, para chocar, só precisa da temperatura. Quando ele está ali, quando a galinha choca, ela fica por cima para manter a temperatura para chocar. Nesse período, a temperatura é mesmo muito alta, às vezes mesmo na cozinha muito alta. Se ficar fora, ele estraga mais rápido.
Conservado na geleira não pode ser por muito tempo. Há ali um monte de controvérsia em relação ao ovo, por causa da porosidade da casca, que às vezes, quando a gente põe na geleira, por causa da umidade, a casca se torna mais porosa, as impurezas de fora conseguem penetrar. Há ali uma história que depois vamos deixar para o com certeza vocês vão trazer nutricionista no estúdio, Exato, né? Para falar bem sobre essa parte. Mas quanto mais tempo ele fica fora, mais rápido ele se estraga. Doutor, como é que as autoridades de saúde estão a lidar com este aumento das doenças sazonais? Isso. Não, vamos chegar aí. Não sei se ainda temos tempo suficiente, ainda temos quantos minutos? Não, doutor, vamos, Ainda podemos? vamos conversar. Pronto. Só para terminar essa parte dos cuidados, porque vamos entrar nos cuidados do nosso vilão. Não posso sair daqui sem falar do nosso vilão, que é o paludismo. Nesse período, muita atenção às famílias, cuidado com o lixo. O lixo não é daquelas coisas que nós nos livramos, colocamos no tanque e estamos satisfeitos, porque o mosquito que se reproduz lá vem até a nossa residência. Então, evitar que fiquem pequenos charcos em casa. Sempre evacuar aqueles pequenos charcos. Cuidado com os locais onde conservamos a água, né? Como às vezes nem corre 24/24, temos que conservar em baldes, bidões. Tem que estar sempre tapados, para o mosquito não conseguir entrar e acabar por reproduzir aí, chocar os seus ovos aí. Então tem que estar sempre bem tapados. Nas portas e janelas, colocar redes. Principalmente quem vive em zonas com muitos mosquitos. Há zonas, por exemplo, quem vive próximo da Lagoa do Talatona, aí ao lado de uma pastelaria muito famosa, tem aquela lagoa. Ao lado da Lagoa do Quimbundo, no Kazenga. Da Lagoa do Coelho, ali na zona da... como é que chama? Quasarfield, né? Um pouco mais em frente temos ali a famosa Lagoa do Coelho. São zonas que, como sempre tem água, a população de mosquito é muito grande. Então, em casa, peguem redes, aquelas redes finíssimas que os mosquitos não passam, coloquem nas janelas. Na porta, façam mesmo uma grade na porta, como às vezes aquece e as pessoas não têm ar-condicionado em casa, têm que ficar com janelas e portas abertas. Então, faz uma grade de madeira e depois, só com as barras, né? E põe ali a rede para o ar poder circular. Então, as portas ficam abertas, a janela também, mas as redes a impedir que os mosquitos entrem. No interior das casas, sempre que for possível, coloquem o Shawtox, o inseticida, para destruir os mosquitos de lá de dentro. À medida que vai entardecendo, se possível, se não estiver muito quente, coloquem roupas de mangas compridas para diminuir a superfície do corpo exposta à picada dos mosquitos. Tem crianças menores, tem mulheres grávidas, tem idosos. Esse pessoal todo tem que dormir debaixo do mosquiteiro. Há quem diz, mas eu não me sinto bem. Não vai sentir-se bem no hospital. No hospital é aí que não vai sentir-se bem. Então, dorme debaixo do mosquiteiro. É o mais ideal a fazer. Isso para as famílias. O lixo, todo ele bem guardadinho, num saco, depositar no contentor, nas zonas, nos períodos próprios. Agora, não podemos esquecer a responsabilidade do Estado, né? O Estado tem responsabilidade. Nós nunca deixamos de fora o Estado. Tem que cumprir com o seu papel. O Estado. Contentor de lixo. Contentor de lixo tem que ter tampa. E tem que ser lavado. Não pode ser contentores como vimos muitas vezes. Enormes. Sem tampa. Os ratos, moscas e baratas vão lá e conseguem entrar. Não, tem que ser contentor pequeno, com tampa. E lavados de quando em vez. Contentores próximos das populações, próximo, para elas não deitarem o lixo nas valas. E nas valas de drenagem, enquanto ainda não temos chuvas, esse é o período de retirar todo o lixo que está nas valas de drenagem. De retirar toda a terra na vala para a água conseguir escorrer. E inclusive é o período de começar já a partir aquelas casas de pessoas que construíram no trajeto da água. Porque senão vamos ter inundações. Eu fui a Boa Vista, ainda encontrei uma zona com águas de abril. Não pode. Então temos que partir já aquelas casas agora, para quando as chuvas vierem encontrarem um caminho para poderem passar. Bem, em relação às autoridades, nesse período já estamos todos
profissionais de saúde a nos preparar, psicologicamente, em primeiro lugar, para o que vem ali, porque quase todos os anos é a mesma coisa. Então estamos a prestar mais atenção, estamos a nos preparar para prestar mais atenção aos casos que vamos receber. Tem sido a norma, é uma doença sazonal, nesse período, são doenças sazonais, nesse período há muitos casos de gastroenterites, de doenças como paludismo, entre outras. É comum nesse período as autoridades já reforçarem os estoques dos hospitais, com soros para casos de diarreia e vômitos, com antimaláricos. Esses não podem faltar de forma alguma. Antimaláricos, antidiarreicos, medicamentos para febre. Fica mesmo a recomendação e o alerta para aqueles gestores que por algum motivo podem ainda não ter despertado, mas o verão já chegou e é preciso reforçar os estoques hospitalares com esses meios para conseguirmos atender a demanda que ali vem. E claro que a população também deve tomar todas as medidas preventivas que aqui nós falamos para não ter necessidade de ir a um hospital. Mas lembrar que se em algum momento tiverem alguma doença, algum sinal, algum sintoma que nós aqui referimos, comecem a procurar os serviços a partir dos centros de saúde. Só depois de ser atendidos nos centros de saúde, se assim for recomendado, é que devem ir aos grandes hospitais, porque senão vamos criar aquela enchente habitual nos grandes hospitais e a qualidade do atendimento será baixa. Além essa preparação de estoques de fármacos, doutor, existem campanhas de conscientização e educativas para a nossa população se prevenir? Tem existido, mas muito reduzido. Muito reduzido. E aí aproveito para felicitar-vos por essa iniciativa de permitirem-nos que falemos sobre essas doenças. Acreditamos que são vídeos que serão transmitidos pelas plataformas digitais mais comuns, YouTube, Facebook, alguns trechos para WhatsApp, para TikTok e todas essas redes sociais que hoje as pessoas usam muito. Porque com isso também acabamos por fazer chegar essa informação. Porque na mídia mais tradicional, nas TVs e rádios, hoje fala-se menos sobre saúde preventiva comparativamente a algum tempo atrás. Então nem sempre as pessoas têm essa informação. E se calhar aproveitar e reforçar para as organizações não governamentais, associações, né? Associações de bairros, associações juvenis. Tomei conhecimento de uma associação que criou um projeto chamado Abril Castanho, que é um mês que eles dedicam-se muito à comunicação sobre essas doenças, porque abril é o tal período que a gente sofre tanto que às vezes nem tem sítio para se esconder, e que é uma iniciativa muito boa. Então, outras associações juvenis também devem seguir esse exemplo e já agora ir mobilizando a população. Então, defende que também deve haver uma maior entrega às administrações, não é? Alocadas nas comunidades. Com certeza, com certeza. Apoiando sempre, como o Estado não consegue fazer tudo, nem deve tentar fazer, vai dar errado. Então, aquelas associações comunitárias, associações juvenis, organizadas ou não, isso também é importante chamar aqui a atenção. Algumas não são mesmo organizadas, porque não têm mesmo papéis e nem têm recursos para se legalizar, mas trabalham. Então, deve-se também trabalhar mesmo com essas organizações, solicitar auxílio, as administrações devem fazer isso para sensibilizar. E depois, em muitas zonas, a nível, um pouco pelo país, nós temos universidades e institutos de saúde que lecionam cursos de saúde, enfermagem, análises clínicas, farmácia, que são estudantes que dominam essas temáticas sobre informação comunitária. É
Os governos locais também devem trabalhar com estas instituições para, porque eu falo isso porque há cadeiras de saúde comunitária e saúde pública que nós vamos às comunidades. Então, trabalhar com essa comunidade acadêmica para, no seu âmbito dessas disciplinas, retirarem dias específicos, ao sábado, ao domingo, algum período que não tenham aulas, para irem às comunidades próximas mesmo das escolas e fazerem essa educação para a saúde nas comunidades. Já que hoje não temos os ADECOs, né, que são os agentes de desenvolvimento comunitário oficiais do Estado, são muito poucos. Então, podem trabalhar com essas escolas e essas escolas irem mobilizando as populações, alertando, olha, cuidado com aquela lagoa, aquele lagozinho, aquele resto que está ali a se formar. Passar esse tipo de informações para as pessoas no sentido delas prevenirem. É sempre melhor prevenir. É sempre melhor prevenir. Prevenir é melhor e mais barato do que tratar. Doutor, qual tem sido os vossos maiores desafios dos profissionais de saúde para lidar com a população nesta época? Assim, prontos. O nosso maior desafio tem sido a pobreza. Temos que falar disso. A população, infelizmente, hoje tem menos recursos. E com menos recursos tem menos opções. Às vezes levamos algumas informações às comunidades de medidas que elas devem tomar, mas as próprias comunidades não têm meios, não têm recursos para implementar essas medidas. E aqui entra mais, e ainda bem faz lembrar sobre isso, mais um apelo às empresas também, no seu âmbito de apoio social, acho que é assim que se chama, que se diz. As empresas habitualmente vão financiando sempre alguns projetos, né, de organizações que levam. Apelamos também a financiarem pedidos de organizações da sociedade civil e não só, cuja finalidade seja apoiar, quer seja em meios materiais, chapas, outros meios para a construção de alguns casebres por causa das chuvas, como também para a questão de cozinhas comunitárias, abastecimento das cozinhas comunitárias que existem um pouco espalhadas pelo país e pelas províncias, com meios, com recursos e até apoio com material didático. Às vezes nós precisamos daqueles banners, está a ver? Os banners que usamos para as nossas palestras, para ilustrar. Tudo aquilo precisamos fazer, às vezes a custos, vamos a algumas empresas e nem sempre ajudam. É claro que há outras que merecem até às vezes ser citadas, como o Unitel, o Refriano, que apoiam muito esses projetos. E chamar as demais também para irem apoiando, porque temos todos que trabalhar para os bocados ir resolvendo esse problema. Doutor, existem vacinas que para tratar essas doenças comuns, como é que a saúde está neste sentido? Isso. Essa é a parte boa, né? Boa parte dessas doenças tem vacinas. E ainda bem que me faz lembrar isso para aproveitar e dizer isso aos encarregados. Desde que a criança nasce até aos 15 meses, 2 anos em algumas vezes, as crianças fazem um monte de vacinas muito importantes para que não fiquem doentes. Desde a vacina da BCG, que faz logo a nascer. Polio 1, polio 2, polio 3, polio 4. Aí daqui a pouco vamos ter mais uma outra campanha de vacinação contra polio. A pentavalente, a pneumo 13 contra a pneumonia, a vacina contra o sarampo, contra a varíola, contra a rubéola. Todas essas vacinas estão disponíveis nos centros de saúde, grátis, as pessoas podem fazer sem qualquer problema. E para aquelas pessoas que têm um pouco mais de recursos, podem adquirir nas farmácias as vacinas extras, calendário vacinal. Por exemplo, vacina contra a febre tifoide, já tem. Vacina contra a meningite, também uma doença muito frequente nesse período, também tem vacina. E esperamos que o governo, de facto, cumpra com a promessa, estamos todos expectantes, muito, de termos ainda este ano a vacina contra a malária. Essa aqui
Nós estamos expectantes que chegue já para ajudar a salvar as nossas criancinhas. Há uma promessa em como teremos, dessa vez pela forma como se está a falar repetidas vezes, acredito que pode ser que tenhamos a vacina contra a malária no nosso calendário. E quando tivermos a vacina, toda a gente levar os miúdos para fazer a vacina contra a malária. Toda a gente. Ela reduz muito o risco de uma criança morrer contra a malária. Quem sabe é dessa vez que a malária passa de número 1 para abaixo de número 5, né? Qual o impacto econômico que isso pode causar para Muito o país, grande. doutor? Muito grande. Primeiro, na própria economia das famílias. Porque a malária é das principais causas de abstinência também. Abstinência laboral. Comumente nós vimos um colega dizer que não vai poder trabalhar porque está com paludismo. Uma empregada dizer que não vai poder aparecer no local de serviço porque está com paludismo. Então, quando nós vacinamos as crianças, reduzimos a necessidade que elas têm dos seus encarregados faltarem ao serviço e de elas próprias, enquanto crianças, por exemplo, faltarem à escola por causa de alguma doença. E ali acabam por perder a oportunidade de aprender, tá vendo? O que por si só não é bom. Esta é uma parte do impacto. Outro impacto é que o tratamento dessas doenças é caro, né? Custa ao Estado, mas também custa às famílias, que às vezes têm que comprar medicamentos. Então, é menos um dinheiro para se gastar em medicamentos porque o filho está bem. E o outro custo é mesmo o custo psicológico do indivíduo. Quanto mais um indivíduo tem, por exemplo, quadros de febre, veja que às vezes até eu digo, os nossos pais, mesmo sem conhecimento, quando nós tínhamos febre, eles pegavam num pano, passavam na testa para baixar a temperatura, né? Faziam sem tanto conhecimento. Mas veja que a elevada temperatura, por exemplo, de quando o indivíduo tem febre, destrói as células do cérebro. O que isso significa? Que quanto mais febre a criança tem, mais células se destroem. E essas células não se regeneram. Quando uma morre, não vem outra. Resultado: se uma criança fica muito doente antes dos 5 anos, quando ele estiver com 10 anos na escola, ninguém vai acreditar. Por quê? Porque é uma criança que não assimila. O professor fala, os colegas falam. É um adulto, está na faculdade, ele estuda, lê, mas no final do dia não sobra absolutamente nada. Mas olha, o meu filho, sabe dizer muito isso, né? O meu filho lhe puseram tala, não sei. Não, esquece, não é? Ele, quando criança, teve muita febre, toda hora doente, agora é adulto, não consegue desenvolver as suas capacidades cognitivas porque destruiu o cérebro. Então esse é outro custo. Queremos ter adultos saudáveis que contribuam, que saibam discutir, que saibam resolver os problemas do país, porque já viu-se de repente, colocamos uma pessoa que durante a infância teve muito doente muitas vezes, está com o cérebro todo danificado, já viu-se esse indivíduo amanhã por portas e travessas se torna no líder de alguma organização, de alguma empresa, de algum hospital, algum PCA ou algum presidente da República? Vai dirigir mal o país. Então precisamos de jovens plenos, com potencial pleno. E para isso, ele tem que estar saudável. Desde o início da sua infância. Então, o custo econômico para a família, para o Estado e para a sociedade das pessoas terem com muita frequência essas doenças é um custo muito grande, quase imensurável. Doutor, para terminar, qual é a mensagem que deixa a nossa população? A mensagem é de prevenção. Nós não somos privilegiados ao ponto de termos um médico conosco sempre que quisermos. Às vezes, mesmo quando temos recursos, temos dinheiro, não temos, ficamos na fila, uma fila enorme, uma enchente, e muitas vezes nem vamos a tempo de ir ao hospital. Então, mais do que esperar ter algumas dessas doenças que falamos e depois ter necessidade de ir a um hospital, que você sabe que não vai ser atendido na hora, pode haver demora, ou pode... Acontece às vezes, só para ser um exemplo. Temos zonas onde nós vivemos que não podemos sair de noite quando estamos doentes.
Por causa dos malfeitores, dos amigos do alheio. Então, dá-nos uma doença às 23, 24 horas, às vezes podemos não conseguir chegar até às 6 horas para ir ao hospital. Então, melhor do que esperar tratar, é mesmo melhor prevenir. Um mosquiteiro que nos protege contra a malária, contra a dengue, contra a chikungunya, contra a febre amarela, pode estar a custar agora 1000 kwanzas. Mas só uma dose do medicamento para tratar a malária está entre 5 a 10 mil kwanzas. Então, mais vale prevenir. Compre o mosquiteiro, põe a rede. Todas aquelas medidas que nós dissemos aqui para não ter muitos custos, nem ter necessidade de ir ao hospital porque está bastante grave. Então, a recomendação é essa. Prevenir, prevenir, prevenir e prevenir sempre. Doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por essa abordagem rica. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Espero não ser a primeira e última, mas não será, a primeira com certeza, de muitas outras, né? Obrigada. Muito obrigado e até a próxima para todos os internautas. Assim foi a nossa conversa com um especialista em saúde pública que deu diversos conselhos. Melhor prevenir do que tratar. Vamos mudar a nossa consciência e melhorar o nosso saneamento básico. Obrigada, fique bem, até a próxima edição.